E o D'Alessandro teria pedido, ou melhor, indicado um lateral direito para metade dessa temporada para concorrer com o Bryan Gui. O nome que, inclusive, nesta última janela de transferências já foi tentado. Quero te falar hoje um pouco mais sobre Alan Benítez, jogador que, pela imprensa paraguaia, é colocado no Internacional a pedido de D'Alessandro. E além disso, eu quero te falar também algumas imagens que vazaram, principalmente da viagem do Inter para São Paulo para a partida de hoje contra o Corinthians, e essas imagens que inclusive mostram a figura de Raikkonen relacionado. Jogador que foi, inclusive, pela segunda vez agora presente na lista de Roger Machado, subindo à frente de jogadores do Sub-20, mas não só isso. Também uma notícia ruim de última hora, ou melhor, duas notícias ruins. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, quero te falar também que no primeiro link aqui na descrição tem a possibilidade de tu te tornar membro do canal e ter acesso a informações de forma exclusiva e antecipada aqui do canal, além, obviamente, de estar ajudando esse canal, que é 100% independente, a continuar trazendo mais informações sobre o Inter, tá bom? E além disso, deixa nos comentários também a tua opinião. Para amanhã, para o jogo contra o Corinthians, você iria de Bruno Henrique ou Thiago Maia? E mais, tu colocaria o Gustavo Prato como titular? Deixa nos comentários a tua opinião, porque o Inter nesse momento já está em São Paulo. Inclusive com algumas fotos que foram vazadas, ou melhor, que o Inter postou, mas de relance a gente conseguia ver algumas situações, principalmente dessa viagem do Inter dentro do voo, e a gente viu algumas carinhas novas, mas que a gente já tinha visto contra o Maracanã. Primeiro, Raikkonen, novamente relacionado, vai ser o reserva do Valência, possivelmente vai entrar no segundo tempo na Arena Itaquera. Além disso, Carboneiro não estará presente, não está relacionado, ou seja, uma notícia inicial que a gente tinha que pudesse ter 45 minutos do Carboneiro não está confirmada. Carboneiro está fora deste jogo. Além disso, o Ivan também é um jogador que está fora dessa partida com dores na região lombar. Com isso, o quarto goleiro do Inter, que é o Cauã Jesus, foi relacionado para esse jogo. Uma outra figura carimbada também que volta a estar presente é o de Luiz Otávio, volante do Internacional, também estará presente entre os relacionados. Ou seja, esse time do Inter que vai a campo contra a equipe do Corinthians amanhã às 6h30, muito possivelmente deve ter a tendência que eu vou te passar agora, com Antony no gol, Bryan Aguirre na lateral direita, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, ou seja, o quinteto defensivo que a gente já conhece, meio de campo com Fernando, Thiago Maia e Alan Patrick, abertos Wesley de um lado, Gustavo Prado do outro e na frente Ener Valência. Esse deve ser o time. Ou seja, o time quase perfeito que a gente vê. Obviamente, né, para ser perfeito mesmo, só se tivesse o Carboneiro no lugar do Gustavo Prato. De resto, é aquele Inter 100% que a gente já conhece, que atuou em boa parte do Campeonato Gaúcho. Ou seja, no banco de reservas para segundo tempo, o Roger vai ter o Gabriel Carvalho, Tabata e o Raikkonen como opções ofensivas. E serão as únicas. O Roger optou por não relacionar outros jogadores do sub-20 ou do sub-17 com característica mais ofensiva, né? Atacante de lado ou centroavantes, como o Marlon, Gustavo Santos, jogadores que chegaram a aparecer até no Campeonato Gaúcho, mas dessa vez não foram escolha do Roger para essa partida contra o Corinthians, tá bom? Outra situação que eu quero falar agora para vocês é também sobre uma informação trazida pela imprensa paraguaia. Essa informação ela já tinha sido trazida na última janela de transferências, principalmente quando o Inter naquele momento buscava um lateral direito, acabou não contratando nenhum após o término da janela, mas naquele momento o Inter tinha alguns nomes que estavam tentando, né, principalmente o nome do William era muito tentado, que vocês lembram, Mariano chegou do América Mineiro a ser um nome também tentado, e aí a negociação sequer chegou a avançar, mas ainda dentro disso o Inter tentou um outro nome. O jogador que se chama Alan Benítez, jogador que hoje joga na equipe do Cerro Porteño, jogou também já no futebol português na Europa e jogou também nos Estados Unidos e hoje está no Cerro,
jogador de 25 anos, lateral direito, e que, segundo a imprensa paraguaia, seria uma indicação do D'Alessandro. Por que o D'Alessandro teria indicado esse nome? Nunca jogou com o Alan Benítez, tá? Esse é o primeiro ponto, até porque ele já é um jogador novo, né, de 25 anos. O D'Alessandro encerrou, né, há 2, 3 temporadas atrás, já vai fazer, então não teve a oportunidade de jogar com esse jogador. Mas, segundo a imprensa paraguaia, foi um nome que inclusive teria tido conversas com o Dali na última janela de transferências. O Dali, que participa muito das negociações do Inter, ele junto com o Mazuco também participa desse processo de meio campo, né, de intermediação para esse jogador realmente fechar com o Inter. É uma posição que faz sentido. Por mais que seja um estrangeiro, o Inter já vai liberar um estrangeiro na metade desse ano, que é o Rogel, que vai voltar para a equipe do Hertha Berlim. Agora é um jogador com características assim que a gente pode debater. É um jogador que tem como principal característica a força física. Falam que é um jogador muito bruto, tem bastante expulsões, inclusive, na carreira. Assim, é um jogador mais de pegada, né? Se é que vocês entendem. É um jogador que realmente acaba tendo um embate, né? Uma competitividade um pouco maior, às vezes. Uma característica, por exemplo, diferente do Brahim, que também é um jogador combativo, também é um jogador de marcação, mas não chega a ser aquele jogador assim, quando eu digo bater, né, eu digo de ser um pouco mais forte nas divididas. Não tem uma fase ofensiva tão interessante, confesso que não é um nome que me enche os olhos. O nome que me encheria os olhos, acredito que de qualquer torcedor, seria o nome do William, né, lateral direito do Cruzeiro. Esse seria o lateral perfeito hoje para chegar no Internacional, mas é um nome que ainda não tem a possibilidade, ainda mais porque vai fazer 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, né, nesse momento tem essa possibilidade trazida pela imprensa uruguaia. O fato é que o Inter vai trazer um lateral direito, isso é unanimidade. O Inter entende que precisa trazer essa função, até porque, diferente do começo do ano, onde o Inter já queria um lateral direito, naquele momento, pelo menos, ainda tinha o Nathan Santos. Agora, na metade do ano, o Nathan Santos vai voltar pro Santos, né, vai terminar o empréstimo dele. Então, é um jogador que nem isso o Inter vai ter, nem a possibilidade de ter um lateral direito reserva, e aí somente com improvisações do Diego Rosa ou do Ronaldo, que podem fazer aquela função ali no lugar do Brian. Mas o fato é que o Inter quer um lateral direito para metade desse ano, e quem sabe o nome do Alan Benítez pode sim ser essa possibilidade, acabar de ser, apesar de ser um nome que não me empolga tanto nesse momento, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, volto logo mais com as informações, deixa nos comentários aqui a tua opinião também sobre tudo que eu falei nesse vídeo. Um grande abraço, valeu, falou e foi!